Muito bem, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estamos aqui para compartilhar ao seu coração aquilo que do Senhor temos recebido, na certeza que a palavra que Deus envia, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito pelo qual o Senhor a tem enviado. Estamos aqui para compartilhar uma mensagem que tem como título Vivendo para a Glória de Deus. Amém? Como assim viver para a glória de Deus? Como que nós fazemos isto na prática? Nós queremos meditar com vocês algo da palavra do Senhor que traz uma clareza de como vivemos para glorificar a Deus, como vivemos para a glória de Deus. Amém? Que é isso de acordo à Bíblia. Lá no Salmos 30, nós vamos ver o exemplo de um homem que estava em angústia, em sofrimento, em grande tormento na sua vida. Porém, ele clamou ao Senhor e depois que Deus o atendeu, ele reagiu na sua vida de uma maneira que nós vamos meditar e tirar uma lição muito importante. Lá no Salmo 30, no versículo 1, diz assim: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor Deus meu, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida, para que eu não descesse ao abismo. Então aqui ele está declarando que ele estava num estado de muito sofrimento, de muita dificuldade, porém ele clamou a Deus. E o que Deus fez? Deus levantou ele na vida. Então ele estava ali reconhecendo o que Deus havia feito, se lembrando do que Deus havia feito e testemunhando o que Deus havia feito. Quantas não são as pessoas que elas se esquecem do que Deus já fez, elas se esquecem de Deus e do que Deus já fez em favor da vida delas. Mas Davi não fez assim. Davi estava se lembrando de onde Deus havia o tirado, daquilo que Deus havia realizado na vida dele, e ele estava compartilhando, testemunhando. Tanto é que o testemunho dele chegou a nós em 2021, porque ele testemunhou não dele, não do que ele fez, mas de uma maneira muito prioritária aquilo que Deus fez. Claro, ele falou que ele clamou a Deus, ok. Ele falou aquilo que ele fez para alcançar a saída. Porém, ele estava ali engrandecendo, não o que ele fez, mas aquilo que Deus havia feito em resposta ao que ele fez. Deus havia tirado ele daquela situação de derrota e sofrimento e havia levantado ele no nome de Jesus. Aí lá no versículo 11 vai dizer assim, tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício pano de saco e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante, ou seja, a minha vitória, aquilo que o Senhor fez na minha vida, te cante, te glorifique, te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Amém? Olha que coisa forte, meus amigos. Deus havia tirado ele de uma situação de vergonha, de sofrimento, de humilhação. Deus levantou ele e ele declara: para que a minha glória te cante louvores, ou seja, aquilo que Deus havia feito na vida dele era para a glória de Deus, e ele tinha o propósito no coração de viver continuamente para testemunhar, para compartilhar aquilo que Deus havia feito por ele. Ele diz ali, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Então, aquilo que Deus fez na nossa vida não pode ser calado. Da onde Deus nos tirou, aquilo que Ele fez por nós, não pode ficar
no anonimato, no esquecimento, numa gavetinha do esquecimento. Nós temos que trazer para fora, nós temos que compartilhar o que Deus fez na nossa vida. Nós temos que falar ao mundo a grandeza do nosso Deus, né? Tudo aquilo que Ele já tem feito na nossa vida. Devemos compartilhar, não focando, não exaltando o que nós fizemos, mas sim o que Deus fez em nossa resposta, em nosso socorro, em nome do Senhor Jesus. Viver para a glória de Deus é se lembrar daquilo que Deus fez em nosso favor e compartilhar, testemunhar continuamente no nome de Jesus. Dessa maneira nós vivemos para a glória de Deus na prática, porque muitas pessoas vivem cantando. Não estou criticando o ato de cantar, mas muitas pessoas pensam que glorificar a Deus é apenas cantar, apenas louvar, é apenas cumprir ali um ritual religioso, um costume religioso, uma doutrina de homens. Mas isso muitas das vezes, se for apenas isso, se torna algo vão, algo vazio, sem vida, sem espírito. Viver para a glória de Deus é, na prática, no dia a dia e continuamente, nós vivemos a fé e nós compartilhamos o que de fato Deus fez na nossa vida, o que de fato Deus operou, da onde Deus nos tirou, o que Ele já fez, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então nós somos testemunhas vivas que Jesus ressuscitou, que a palavra dele é viva, é verdadeira, é eficaz, porque se assim não fora, que crédito haveria em Deus? Se ele não fizesse a diferença, se a palavra dele não fizesse algo que trouxesse uma diferença na nossa vida. Mas nós temos essa fé, nós vivemos essa fé e nós podemos dizer que a palavra dele é verdadeira, que ele já fez muitas maravilhas através desta palavra na nossa vida. E todo aquele que crê, todo aquele que vive essa fé, tem que ter no coração esse propósito de testemunhar que Deus fez. Amém? No nome de Jesus. Isso é viver para a glória de Deus. No 12 diz: para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Aqui há um outro princípio também que devemos tomar cuidado, nos atentar, que muitas pessoas, quando estão em angústia, elas clamam por Deus, elas buscam a Deus, elas buscam o benefício, a ajuda, porém quando elas tomam posse dessa ajuda, elas recebem esse suporte, elas conseguem aquilo que elas querem, elas acabam virando as costas para Deus. Por quê? Porque na maioria dos casos a pessoa está com o coração nos benefícios, nos favores, mas não em Deus. A Bíblia diz, Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, muitas pessoas buscam, vamos dizer assim, as demais coisas, deixam o reino de Deus, o próprio Deus em segundo lugar. Então, para Deus abençoar, o nosso coração tem que estar nele, porque Ele sabe, Ele não quer que a gente se perca, que nós venhamos nos perder, e Ele tem o melhor para a nossa vida, mas Ele sabe que se Ele atender a pessoa que busca só os benefícios, essa pessoa vai ter os benefícios por um momento, mas vai acabar perdendo tudo e ficando sem nada. Mas se a pessoa buscar a Ele, essa pessoa vai ter Ele com ela para ajudá-la a conservar as demais coisas também. Então, meus irmãos, olha que coisa forte, muitas pessoas buscam a Deus, conseguem a bênção, mas deixam de cantar ao Senhor, de viver para a glória de Deus, de viver para testemunhar acerca da grandeza de Deus e dos feitos de Deus, de compartilhar o seu testemunho. Essa pessoa, quando assim age, quando vira as costas para o Senhor dessa maneira, em vez de estar vivendo para a glória de Deus, ela passa a viver para a glória do diabo. Como assim? É porque o diabo, ele também virou as costas para Deus. Ele também
mesmo tendo os benefícios de Deus, ou seja, estando ali no céu, no reino de Deus, próximo de Deus, tendo os benefícios de Deus, recebendo de Deus sabedoria, recebendo de Deus a luz, recebendo de Deus talentos, mesmo assim ele virou as costas, ele quis tomar o lugar do Senhor, ele quis o louvor para si, ele quis fazer as coisas do jeito dele. Então toda pessoa que faz isso, que quer fazer as coisas do seu jeito, que quer tomar o louvor para si, ela acaba oferecendo a sua vida em adoração ao próprio diabo. Ela acaba oferecendo tudo o que ela tem para Satanás e virando as costas para o Deus verdadeiro. Irmãos, cuidado, vamos cuidar, vamos vigiar, vamos viver tão somente para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Nunca se esqueça do que Deus fez na sua vida, de onde Deus te tirou e daquilo que Ele tem feito. E nunca deixe de testemunhar, de compartilhar essa fé, o próprio Deus e os feitos do próprio Deus. Amém? Lá no Salmo 106, o versículo 6 diz assim, povo de Israel, olha o exemplo desse povo. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas obras, para as tuas maravilhas no Egito. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, ao mar vermelho. Então aqui o exemplo do povo de Israel é um dos mais fortes que tem, de um povo que foi ingrato com Deus, porque Deus havia tirado eles do cativeiro egípcio. Eles estavam sofrendo em tormento, em tremenda escravidão, mas Deus enviou um libertador, Moisés. Deus enviou uma promessa, terra prometida que mana leite e mel, e Deus trabalhou e muito com mão forte para libertar aquele povo. Deus enviou as pragas sobre o Egito, mas não sobre aquele povo. Deus abriu o mar para aquele povo passar e derramou as águas do mar sobre os inimigos daquele povo. Deus trouxe maná do céu, fez chover pão do céu para aquele povo se alimentar. Deus fez essa e muitas outras maravilhas. Porém, aquele povo se esqueceu das maravilhas do Senhor. Eles viraram as costas para Deus em muitas ocasiões na caminhada. Em qualquer dificuldade que enfrentavam, já olhavam para trás, dizendo: por que Moisés nos tirou do Egito? Lá tinha isso, tinha aquilo, tinha tudo que a gente precisava. Ele nos tirou para morrer nesse deserto. Então aquele povo, ele se esquecia facilmente, desprezava facilmente aquilo que Deus já havia feito. E muitas são as pessoas que na caminhada acabam desprezando o que Deus já fez. A pessoa não acredita, ela não crê que ela vai vencer, ela se esquece de tudo aquilo que Deus já ajudou ela a vencer, e ela acaba naufragando nesta fé, ela acaba afundando nesta fé, nesta confiança. Amigo, amiga, Deus não quer você afundando na fé, Deus quer você de pé, Deus quer você crendo em nome do Senhor Jesus. Lá no livro de Salmo 106 ainda, versículo 19 diz assim: fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, da seu Salvador. Fizeram grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas no mar vermelho. Então, coisa tremenda, meus amigos, coisa forte esse tema e essa palavra. Olha o que aconteceu com aquele povo. Eles fizeram um bezerro, eles fizeram ídolos, eles fizeram imagens para adorar. Em outras palavras, se esqueceram do que Deus, o Deus vivo, tinha feito. Não testemunharam, não compartilhavam essa fé, não viviam essa fé. E além de tudo isso, acabaram virando as costas para Deus e fazendo ídolos, fazendo imagens para adorar, para viver para a glória delas. Quer dizer, fizeram com que as suas vidas glorificassem ao próprio diabo.
e viraram as costas para o Deus verdadeiro. Nos nossos tempos isso acontece também. Muitas pessoas são abençoadas, conquistam a libertação, a cura, a prosperidade, e num dado momento elas viram as costas para Deus e acabam oferecendo o seu louvor e adoração ao próprio diabo. Quando a pessoa, ela coloca o coração num bem, em algo passageiro, numa conquista que ela obteve, e ela tira o coração de Deus, ela está fazendo aquela conquista o Deus dela, e consequentemente o mal se aproveita disso, porque todos que viram as costas para Deus estão imitando o próprio Satanás, estão adorando, glorificando a ação, a atitude, a decisão de Satanás, estão adorando Satanás. Então, meus amigos, seja um adorador de Deus e não de Satanás. Viva para a glória de Deus, se lembre do que Deus já fez na tua vida e compartilhe, viva para testemunhar, para compartilhar, para engrandecer ao Senhor Jesus, no nome de Cristo. Amém? Para terminarmos, Evangelho de João, capítulo 9, lá no versículo, Evangelho de João, capítulo 9, no versículo ali falando sobre a cura do cego de nascença, Ali diz no versículo 25, respondeu ele, pois, e disse, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, é que eu, havendo sido cego, agora vejo. Eu era cego e agora vejo. Quer dizer, esse homem estava ali sendo interrogado pelos fariseus, sobre quem havia curado ele, e curado no sábado. Os fariseus estavam preocupados era com o sábado, não era com a cura daquele homem ali, daquela pessoa. Estavam preocupados era com a lei, com as regras, vamos dizer assim, com a lei, com a palavra, com a letra, melhor dizendo, mas não com o benefício na vida de uma pessoa. Então aqui a gente aprende que naquela época havia sim uma perseguição muito grande para quem testemunhasse acerca de Cristo, relatasse o que Cristo havia feito. Mas esse homem foi determinado a dizer, olha, os fariseus estavam acusando que ele era pecador, porque fez uma cura no sábado, não guardou a lei. E o cego falou, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, fato é, em outras palavras, eu era cego, agora eu estou vendo. Quer dizer, foi feito um milagre, foi feito algo sobrenatural na minha vida, e foi Jesus que fez. Amém? Então, ele tinha tudo para negar Jesus, porque era ali uma opressão sobre ele para que ele negasse a Cristo. Meus amigos, por muito menos, nesse tempo, pessoas têm negado Jesus. Às vezes trocam Jesus por um romance, trocam Jesus por uma proposta financeira que é envolvida em coisas erradas, mas que vai trazer um ganho a mais. Trocam Jesus, às vezes por rodas de amizade, falando coisas erradas, fazendo coisas erradas. Trocam Jesus por simples coisas. Mas aqui, esse homem passou por uma provação da fé dele, mas ele se manteve firme. Ele fez isso, é fato. Eu era cego e agora eu vejo. Ele manteve testemunho daquilo que Deus havia feito na vida dele. E a pergunta que eu faço pelo Espírito de Deus é: você tem mantido testemunho do que Deus fez na sua vida, do que Deus é para você e daquilo que Ele fez na sua vida, ou você tem negado o seu Salvador? Fique com essa reflexão, que Deus te abençoe e que Ele te leve a viver para a glória do Senhor Jesus. E assim você terá uma recompensa eterna nessa vida e eternamente, em nome de Jesus. Deus abençoe, amigos, e até a próxima, no nome de Jesus. Deus abençoe.